Vamos falar do acidente de balão em Santa Catarina, que deixou 8 pessoas mortas, 13 feridos? Esse acidente aqui acendeu um alerta para a falta de regulamentação no Brasil para os voos de balão. Como não tem norma, o passeio turístico é feito por conta e risco dos passageiros, sabia? Vamos ver. Os passeios de balão não são reconhecidos como transporte pela Agência Nacional de Aviação Civil. Por isso, não há regras da ANAC que devem ser seguidas. Mas, para operar, as empresas precisariam ter um plano de gestão de segurança, o que consta no Código de Defesa do Consumidor. Só que no momento do acidente em Santa Catarina, o extintor de incêndio não funcionou, conforme disse o piloto em depoimento à polícia. A chama cresceu muito, ela cresceu instantaneamente. E quando eu vi que ela cresceu muito, eu já vi que a gente não ia conseguir mais. Para o diretor de Relações Institucionais da ABETA, Associação Brasileira de Empresas de Ecoturismo, foi uma grande falha. Se tivesse normativo, com certeza o normativo diria que você deveria levar no mínimo 2 extintores de incêndio, porque você está lá em cima, a 200 metros de altitude. Há uma ocorrência, você só tem um extintor de incêndio, primeiro ele pode não dar cabo de tudo, e segundo, ele pode não funcionar. A Isabelle é uma das testemunhas do acidente que deixou 8 mortos e 13 pessoas feridas. Ela aguardava para embarcar em outro passeio quando percebeu que ainda no chão já havia dificuldades para inflar o balão que depois viria a cair. Estava super difícil, assim, ó. Eles ficaram uns 15 minutos, eu acho, assim, sabe? Com gente puxando corda, empurrando e segurando o cesto, um monte de gente ao redor do cesto segurando, tentando estabilizar, tentando fazer com que o balão inflasse. O passeio com o balão durou menos de 5 minutos. Um incêndio começou em um maçarico que estava no cesto. O piloto então desceu o balão e pediu que todos pulassem quando estivessem perto do solo. Ele e 12 passageiros conseguiram saltar. Mas a estrutura ficou mais leve e subiu novamente. 4 pessoas pularam de uma altura de cerca de 45 metros e morreram. Depois, o cesto despencou com outras 4 vítimas que ficaram carbonizadas. Cada passageiro que decide embarcar em um balão precisa assinar um termo de responsabilidade e conhecimento de risco. Este documento informa os passageiros sobre os riscos que aquela atividade apresenta e isenta a empresa de balonismo de certas responsabilidades, a menos que haja algum tipo de negligência comprovada. Eu não li tudo, mas a gente assina um documento. Para a gente, para as crianças, tivemos que assinar para todo mundo. Há uma regra de que os pilotos não devem abandonar o balão em caso de perigo. Mas para este piloto que atua na área há mais de 17 anos, nesse caso específico foi preciso tomar uma decisão diferente. Ele tomou a decisão certa, que ele falou, saltem no balão, porque já estava fora de controle. Ele estava voando com fogo no pé dele. A Turquia é um país reconhecido como referência em voos de balões. Há raras ocorrências de acidente. Mesmo assim, em 2013, 22 passageiros ficaram feridos em uma queda. 10 brasileiros estavam a bordo. 7 tiveram que ser internados e 3 mulheres morreram. Este guia turístico, que trabalha na Capadócia, explica que lá há menos acidentes porque a região é cercada por montanhas vulcânicas, o que diminui a ocorrência de ventos fortes. E diz também que há uma fiscalização rigorosa por parte do governo. Não é um assunto dependendo do piloto de uma empresa ou um grupo de turistas. A gente assume todo o risco, vamos subir. Não é permitido isso, não é permitido. Aqui no Brasil, a ANAC informou que antes do acidente, especialistas em regulação estiveram presentes em Praia Grande, Santa Catarina, para discutir com representantes do setor turístico local a possibilidade de operação de voos certificados, desde que a aeronave, profissional e empresa atendam aos requisitos regulamentares e que esses processos de certificação seguem padrões internacionais de segurança.
mas ressaltou que atualmente são permitidas apenas operações com balão como prática desportiva e que é de alto risco. Ainda segundo a ANAC, cabe ao desportista a responsabilidade pela segurança da operação. Informou que o voo de Santa Catarina não era certificado e o piloto não possui licença para operar balão livre. A polícia segue com as investigações. Além do piloto, 6 testemunhas já prestaram depoimento e outros sobreviventes devem ser ouvidos nesta semana, além dos responsáveis pela empresa. A previsão é que o inquérito seja concluído em 30 dias. A polícia aguarda o laudo da perícia que deve detalhar se o balão tinha os equipamentos de segurança necessários. Verificar a situação também do extintor, que foi tentar ser utilizado, mas não estava funcionando. Verificar se no voo tinha os equipamentos necessários, como é o caso do variômetro e o altímetro também. Olha, a Agência Nacional de Aviação Civil diz que mandou uma equipe lá, antes desse acidente, para debater com as pessoas do setor questões fundamentais a respeito de regras. Ou seja, regularizar todo o sistema aéreo envolvendo os balões. E aí? Isso aqui existe há muito tempo. Só agora alguém resolveu se mexer? Independentemente de ter acontecido uma tragédia ou não, não existe sequer uma condição específica para regularizar o espaço aéreo que eles utilizam, que eles sobrevoam, que eles fazem esse tipo de voo. Isso aqui é caro. As pessoas pagam, em média, R$500, tá? Em média, por pessoa, para poder fazer um voo. Pela sua vontade, pelo seu próprio risco, por sua conta e risco, você assume. Você paga R$500. Se você vai voltar vivo ou não, dane-se. Simples assim. É simples assim. Não tem ninguém que se responsabiliza. A empresa vai indenizar as famílias? Vai pagar as despesas? Lamento dizer aqui, mas o velório é caro. Vai indenizar aquele pai que morreu, aquele médico que morreu, as pessoas que tinham a sua vida, que trabalhavam, que ganhavam dinheiro e que foram ali para um momento de lazer, se divertir e não voltaram mais? Alguém vai se responsabilizar? Não, não vai. Por quê? Porque não tem seguro, não existe. Não existe. Olha lá quanta gente pagou. No mínimo R$500 por cabeça. E aí, a empresa vai arcar com essas despesas? Então tem que ter uma regulação, sim. Quando a pessoa compra uma passagem para poder voar, para poder se aventurar, tem que ter uma taxa de seguro que a própria empresa, certificada pela ANAC, assume a responsabilidade de restituir as despesas se acontecer alguma fatalidade ou qualquer acidente, mesmo que as pessoas sobrevivam e se machuquem. Tem que existir. Uma norma regulatória é o mínimo. A gente está tratando de transporte de vidas, independentemente se é um esporte radical ou não, se é uma aventura ou não, se é uma questão voltada para o lazer. Existe uma exploração do espaço aéreo, regulamentado pela ANAC, em que as pessoas usam de recursos próprios para promover a aventura, para poder se divertir, aliás, para poder proporcionar para as pessoas diversão, para quem quer se divertir. Mas o órgão que regula o espaço aéreo não proíbe. Eu acho que está tudo do avesso isso aí. Essa norma deveria existir há muito tempo.